Olá, pessoal. Boa noite a todas. Vamos ver quem é que vai chegar aí pra gente bater um papo essa noite sobre as crenças maternas, as crenças na maternidade. Hoje à tarde eu me comprometi com vocês e com algumas mães que eu conheço, algumas mães pacientes, algumas mães amigas, algumas mães amigas das amigas e com vocês aqui, um público em geral, pra gente bater um pouquinho um papo sobre essas crenças. Vou dar um tempinho pra ver aí quem vai pintar pra gente se conhecer. Hoje é a primeira vez que eu tô fazendo esse vídeo ao vivo e eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês, queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir direito, se estão conseguindo me ver também, numa boa, tá legal aí pra todo mundo? Quem tiver online, dá um oi, dá um ok, para eu saber que tá tudo certo e a gente continuar aí, caminhar, seguir, né, com esse vídeo. Ah, alguém aqui já deu ok. Tô vendo que tem alguém aí online comigo. Olá, boa noite. Eu vou aguardar mais um pouquinho para ver quem é que vai trocar com a gente, né? Hoje, na verdade, não é uma aula, né? Não vou oferecer uma aula. Na verdade, a gente vai conversar. Nós vamos trocar e aí vocês vão expor as experiências de vocês. E eu também pretendo expor alguma experiência minha. E pra gente trocar, que eu acho que isso é primordial na maternidade. Oba! Tá assistindo? Legal. Vamos ver se as pessoas entram pra gente trocar. Tô torcendo aqui pra vocês interagirem, né, também comigo. E que outras mães que de repente venham assistir esse vídeo mais tarde, que elas consigam colher um pouquinho de informações, né? Um pouquinho de conhecimento e dessa troca que a gente vai ter hoje. Tô vendo que a Marília chegou. Oi, Marília. Jaqueline também. Legal. Estou muito feliz com a presença de vocês. A Irinete também tá online. Eu vou dar só mais um tempinho pra gente começar essa troca. Eu vou me apresentando para vocês então. Meu nome é Cintia Aleixo. Eu criei essa página tem pouco tempo, na verdade, tem 3 meses. E essa página, ela tem esse nome, né? Oi, Jaqueline. Tem esse nome, um monte de possibilidades maternas. E eu acho que vai muito de encontro ao que eu penso como profissional e como mãe também. Senti essa necessidade de fazer essa troca a partir de experiências minhas pessoais e profissionais também. Queria que vocês comentassem aí, vocês que estão assistindo, se
se vocês estão conseguindo me ouvir direito. Eu estou com a impressão de que estou falando baixo. Alguém, se vocês puderem me dar um ok. Bom, eu vou começando aos poucos, então, e aí a gente vai entrando no assunto, no tema hoje, né, que é a crença. Quando eu me tornei, antes de eu me tornar mãe, né, eu não imaginava. Tá um pouco baixo, Irinete está falando. Ah, tá, eu vou me aproximar então um pouco mais. Será que assim tá melhor? Vou tentar falar um pouco mais alto. A Marília tá dizendo que tá conseguindo ouvir muito bem. Ah, melhorou, né? Então tá. Bom, eu sou psicóloga, eu moro no Rio de Janeiro e trabalho no Rio de Janeiro também. Eu sou formada desde o ano de 2004 e de lá pra cá a minha trajetória profissional ela sempre esteve muito envolvida com a maternidade. E meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, né, na graduação, foi sobre a maternidade, sobre... Acho que agora eu fiquei muito perto. Foi sobre a história do amor materno. Então, esse é um tema que eu sempre me aprofundei muito, desde da minha fase acadêmica. E após a maternidade, eu sou mãe, tenho uma filha de 5 anos, eu comecei a me aprofundar um pouco mais, porque eu parei de... Ai, que legal! Chegaram Alexandre, Monique e Cláudia. Oi, gente. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certinho? Manda um oi pra mim aí. Bom, voltando, eu percebi que a maternidade ela tinha se tornado meio que como uma profissão pra mim, né? Algumas pessoas, a maioria das pessoas não valorizam a maternidade. As próprias mães, na verdade, não valorizam mesmo o trabalho que a gente tem mesmo de criar uma criança. E quando eu percebi que eu podia usar essa minha experiência da maternidade com a experiência que eu tenho no consultório, que legal, o áudio tá legal. Quando eu comecei a entender e comecei a perceber que eu podia usar essa minha experiência da maternidade no consultório, eu costumo dizer que foi um casamento perfeito, né? Porque para se falar de maternidade, antes de ser mãe, fica um pouco difícil mesmo, né? Assim, a experiência do dia a dia é o que nos leva a ter mais conhecimento sobre o assunto. A minha formação profissional legal. A minha formação profissional é o que, na verdade, me instiga muito mais a desbravar, né, esse mundo da maternidade. E eu acho que os laços emocionais que a gente cria e que a gente transforma após a maternidade transformam de uma forma que a nossa forma de ver, de enxergar o mundo e a forma que a gente conduz os nossos relacionamentos, não só marido e mulher, mas os nossos relacionamentos pessoais mesmo, né, se transformam. Então, esse foi um dos motivos que me levaram a trabalhar com esse tema. O outro motivo foi assim, as mães que eu conheço, né? Aí, as mães de amiguinhas da minha filha, as mães de portão de escola. Eu sou muito curiosa, ainda mais desse tema. Então, assim, eu sempre faço questão de prestar atenção sempre nesse tema, nessa abordagem, e sempre tô colhendo algum tipo de informação nesse sentido. Fora isso, as minhas pacientes. Bom, as minhas pacientes que vêm ao consultório, elas, se são mães, são queixas que são relevantes meio que em torno de 80%, assim, das queixas
e não só queixas, mas das problemáticas que elas trazem para o consultório, a maternidade, ela tá sempre num patamar muito mais alto. E começando a observar isso, eu senti a necessidade de criar essa página, né, um monte de possibilidades maternas, aonde eu quero mostrar para vocês que a maternidade, ela não é um bicho de sete cabeças, né? Na verdade, é tão difícil de se explicar quando a gente não é mãe sobre o que é maternidade, que quando a gente é jogada, né, aos leões, a gente se assusta, mas compartilhando com outras mães todas as nossas angústias, tristezas ou emoções e alegrias, isso vai ficando mais fácil. Então, a minha página, ela tem esse intuito, né, de dar dicas, né, de compartilhar e de mostrar para vocês que a normalidade do dia a dia, que a gente não precisa esconder. Na verdade, todas nós sentimos e todas nós precisamos de falar sobre isso. Bom, eu vou então entrar no tema agora e vamos falar um pouquinho sobre as crenças. Eu tô vendo que alguém compartilhou o vídeo, que legal. Obrigada, Cláudia. E vamos entrar um pouquinho nesse tema. As crenças maternas, né? O que são crenças? Eu já até falei um pouquinho num vídeo anterior, mas eu vou dar uma pincelada um pouquinho mais forte hoje. As crenças são valores, são pensamentos que a gente carrega e que são negativos e que muitas vezes atrapalham esse nosso processo de aprendizagem, essa nossa troca da maternidade, né? Existem crenças que são tão negativas que se a pessoa não entra num processo de terapia, ela não consegue se desfazer delas e muitas vezes ela nem enxerga, nem consegue alcançar que ela está vivendo uma crença. Existem as crenças religiosas, né, que de acordo com a religião de cada um, a gente acaba atuando de uma forma na maternidade que está atrapalhando a gente e a gente nem percebe o quanto que... Não estou falando de verdades ou inverdades, mas estou falando do peso que é você acreditar numa coisa que te passam, numa fantasia, enfim, e o quanto que isso pode ser convertido negativamente para você, né? Existem as crenças históricas mesmo de família, né? As crenças familiares, né? Aquelas dicas que sempre uma tia dá, ou uma avó dá, ou então a própria mãe te dá, ou alguém que tem a função materna na tua vida, né? Porque às vezes nem sempre a gente tem a nossa mãe como sendo uma pessoa que tem a função materna na nossa vida. Às vezes a gente tem uma pessoa um pouco mais distante, ou uma tia, uma madrinha, que ela acaba fazendo esse papel. Então, de acordo com o que essas pessoas trazem pra gente, porque a gente fica aberta a querer saber o que é a maternidade quando a gente tem filho, né? A gente acaba absorvendo tudo. Então, essas crenças que vêm de família, que vêm das pessoas conhecidas, também podem atrapalhar um pouquinho a gente. Fora essas crenças familiares, existe também a trajetória de vida, né? Como é que foi a sua trajetória de vida? Né? O legal é você tentar parar para pensar no teu histórico de vida, como é que foi a tua infância, como é que foi a sua adolescência, de que forma você enxergava essa maternidade, será que você se enxergava sendo mãe ou não, nunca se enxergou sendo mãe e de repente ficou grávida sem querer, ou então de repente ficou grávida porque alguém pediu, um marido, ou a própria família cobra bastante também, depois do casamento, sempre tem aquela pergunta, e o filho, quando é que vem? Então, quando você não assume essa tua vontade de ser mãe, isso também pode te prejudicar um pouco no início. Mas aí você precisa estar com a mente aberta para se desfazer dessas crenças. Queria saber se vocês querem interagir um pouquinho, se vocês têm alguma coisa para falar, se alguém tem alguma experiência de crença materna que já viveu ou que está vivenciando. Se todo mundo que está na página é mãe, ou se alguém tá buscando a maternidade e tá nesse caminho aí de pesquisa e de busca. Vou aguardar a resposta
de vocês aí. Às vezes o próprio relato, né, de outras mães assustam bastante também a sua maternidade, né? Porque você se apega tanto àquela fotografia da família bonita, ou se apega tanto à fotografia de uma amiga que você considera ter esse domínio da maternidade, que isso acaba assustando um pouquinho também. Então a gente precisa se desligar dessas fotografias que a gente cria e que a gente tenta almejar, né? O importante é você se conhecer, né? Tentar se olhar mesmo, conseguir entender quais são as suas emoções, quais são os seus sentimentos com relação à maternidade perfeita para você, e você seguir nesse caminho e traçar, né? Traçar o caminho aí e chegar nesse teu objetivo. Não existe perfeição na maternidade, né? Então a gente precisa se policiar também para de repente não ficar se julgando, tendo aquela crença de que não, eu não fiz direito, poderia ter feito melhor, saí de casa, deixei minha filha em casa, tô fazendo mal para minha filha, ou então, deixa daqui a pouco eu ler que a Cláudia escreveu. Ou então a pessoa acabar acreditando que está fazendo algo de errado. Porque as crenças que existem nos comerciais de TV, as crenças que existem nas propagandas em geral, de modo geral, elas são muito pesadas, né? E aí, se você começar a viver a tua vida de acordo com o que você enxerga na novela, de acordo com o que você está absorvendo na novela, ou no livro, ou no romance, você vai acabar se sentindo culpada, sim, né? E não e tentando buscar algo que nunca vai acontecer, tentando buscar uma verdade que não é tua. O ideal é que você se olhe mesmo para tentar buscar a tua verdade. O que faz sentido para você como mãe? Faz sentido como mãe para você deixar o seu filho sem camisa, dormir sem camisa com ar-condicionado? Então, ok, sabe? Não, para você não faz sentido, você acredita ali piamente ou tem uma experiência ruim de que o seu filho dormir sem camisa no ar-condicionado não deu certo. Ok, tá valendo para você. O que a Jaqueline escreveu? Percebo o quanto é importante nos informarmos sobre a maternidade, que é diferente para cada mulher. Poder fazer escolhas sem que a interferência... não estou conseguindo ler o restante. Jaqueline. Sem ter interferência, deve ser isso. A Cláudia escreveu, no meu caso, o instinto materno falou muito mais do que qualquer opinião, por incrível que pareça. Legal. É isso aí, é bacana. Eu admito que na minha maternidade eu sim segui alguns passos, né, da figura materna que eu tenho, e de pessoas que a gente vai conhecendo, de outras mães, mas depois de um certo tempo, talvez por eu, né, também trabalhar com isso, eu comecei a deixar um pouco de lado o que as pessoas achavam sobre mim, ou sobre a minha maternidade, sobre a minha filha, e aí eu comecei a fazer o que eu achava que era o ideal para ela e correr atrás disso, se caso não desse certo, mas não me culpei por isso, né? O ideal é você não se culpar pelas atitudes que você toma. É lógico, a gente está falando aqui com pessoas adultas, maduras, né? E que fazem escolhas de acordo com o senso comum, de acordo com a normalidade, né? Vamos dizer assim. Mas o ideal é que você busque isso mesmo. A Jaqueline está falando que ela conseguiu passar por isso. Ela se empoderou e conseguiu tomar a decisão, né, das próprias escolhas. Que legal, Jaqueline. E o seu filho tem quantos anos? Você tem filho pequeno? Porque também tem o tempo para isso. Cada pessoa vai ter o seu start, né? Vai conseguir se ligar, talvez através desse vídeo, ou talvez através de algum bate-papo, ou até do próprio autoconhecimento, e vai conseguir se ligar e ver que na verdade você é quem tem que tomar
as rédeas, né? Tem uma questão também, tem 1 ano e 9 meses. É pequeno, legal que você... É muito bacana que você tenha conseguido passar por essa transformação e com um filho tão novo. Eu admito que eu demorei um pouco mais a, a chegar nesse nível aí de assumir as minhas próprias escolhas na maternidade e me sentir mais segura para seguir nesse caminho, né? Eu costumo dizer que a gente tem que se apegar às nossas emoções. A gente tem que se apegar aos nossos sentimentos, né? Qual é a tua emoção, sabe? O que você... Ah, a Silvia chegou, legal. O Jair também. Bom, falando em emoções, o que você considera sendo uma emoção para tua maternidade, sabe? O que te faz vibrar? O que te faz dormir de cabeça tranquila? O que te pesa menos? É nesse caminho que você deve seguir, né? Eu entendo também que muitas vezes vocês precisam de uma ajuda na maternidade, né? Todo mundo tem um apoio, todo mundo tem que ter um suporte. E eu também costumo dizer isso, que você viver a maternidade sem suporte é muito difícil. Então, por mais que você tenha suporte, você também tem que ter o teu conhecimento próprio, assim, do teu coração e de fazer o que você acha que seja mais emocionalmente falando positivo para você. Você tem que pensar como é que eu quero me sentir, sabe? Como que eu tô querendo me sentir com a maternidade? Eu tô cabisbaixa, tô chateada, não estou achando positiva a maternidade, sabe? Quando você começar a observar esse teu caminho da criação do teu filho, né, da maternidade, você começa a se conhecer e a buscar as tuas experiências e acaba se apegando no teu sentimento. A Jaqueline tá falando, mergulhar na maternidade e aceitar que as dificuldades vão passar é que faz parte de toda a mudança. É verdade, Jaqueline, minha parceira de maternidade, de estudos e de clínica. É verdade. Quando a gente mergulha nesse sentimento, isso faz toda a diferença mesmo. Dentro dessas crenças, né? Que a gente tá comentando aqui. Bom, o legal de tudo também é você ser flexível. Tudo isso que eu tô passando para vocês, tudo isso que eu tô trazendo, tô tentando trazer de uma forma assim bem simples, porque eu tô tendo muito cuidado em não passar tecnicamente nada para vocês, porque não adianta. Eu acho que a terapia e o acolhimento dentro do consultório de terapia, ele pode te envolver e você não precisa ficar usando o termo técnico, né? Mas tudo isso que eu tô passando aqui para vocês tem a ver com a sua flexibilidade para mudança, no caso. Essas crenças negativas, elas podem se tornar positivas, sim, de acordo com a sua flexibilidade. Se você for uma pessoa que está aberta a isso, é fácil mudar, sabe? Talvez você precise de um empurrão, né, de uma terapia, uma terapeuta, uma psicóloga, mas quando você começa a enxergar os seus próprios erros e acertos e o que você quer fazer com isso, fica mais fácil a mudança para você. Deixa eu ver o que as meninas estão escrevendo aqui. A Monique está dizendo: eu consegui desde sempre fazer com que as minhas escolhas com relação à maternidade fossem aceitas, ainda que muitas vezes fosse necessário me impor. Verdade. Eu acho que quando a gente tem um filho e a gente conta com a ajuda de outras pessoas, ou até quando a gente não conta com ajuda, mas quando a gente se torna mãe, todo mundo tem alguma... Vamos falar, para não ser grosseira, né? Todo mundo tem um pitaco para dar, todo mundo tem uma sugestão para dar.
E para você se impor, realmente, eu também concordo que é bem difícil. A Cláudia tá falando que a maternidade é linda e é pra vida inteira aprendizado. Ai, que lindo, verdade. Eu tô no começo da maternidade, né? Eu só tenho 5 anos sendo mãe e eu já percebo que essas questões, assim, elas vão mudando, né? Elas vão acontecendo de acordo com o caminho mesmo, com o ritmo de vida das crianças e a idade, né? Ano após ano, vai mudando. Eu acho que esse tema que você está levantando, Cláudia, é muito bacana para a gente até debater numa próxima live, né? Sobre essa parte do aprendizado, que ele não acaba. E legal que apareçam outras mães com mais experiência na maternidade para trazer essa temática aqui e a gente debater mais sobre isso. Alguém de vocês já passaram por alguma crença assim pesada e que depois vocês descobriram que eram crenças fantasiosas, que não eram tão é, grandes assim, ou não? Alguém tem um exemplo para dar aqui pra gente? A Silvia tá falando. É isso aí, você precisa estar aberta. Os aprendizados são diários. As descobertas são fantásticas. Lá na frente você colherá tudo isso e continua. Bom, eu não estou conseguindo ler tudo e eu estou receosa de mexer aqui no vídeo e de concluir aqui a filmagem, a gravação. Mas depois eu vou ler tudo o que vocês estão falando, porque eu percebo que tenho reticências e pode ser que o texto seja maior. Obrigado, Silvia, pelas palavras aí, pelo escrito. Eu acho que tudo que vocês trazem e tudo o que vocês trouxerem aqui vai ser de grande proveito para mim e também para todo mundo que não tá assistindo agora, mas que vai assistir depois, né? Na verdade, essa gravação ela vai ficar online, vai ficar na minha fanpage. Assim, todas as pessoas têm os egos muito variados, né? Então, assim, de acordo com algumas crenças, os nossos egos, eles falam muito mais alto. Nossos egos e nossos desejos, né? Eu lembro que eu tinha dado um exemplo de que eu escuto muitas mães aqui no consultório falando, não, a minha filha não vai conseguir, eu quero sair, mas minha filha não me larga. Não, eu quero sair, mas a minha filha tem que dormir sentindo o meu cheiro, sabe? Eu entendo que é legal, é bacana, as crianças realmente, faz muito sentido, as crianças realmente gostam e acham que a mãe é a melhor coisa do mundo, é o melhor amor da vida dela. E né? Mas isso não é um empecilho para que você acredite nisso realmente a ponto de não sair disso, de não viver a sua vida, de não dar um passeio. E até porque é muito necessário esparecer, é muito necessário você sair dessas crenças, né? Porque no final das contas acaba ficando pesado, no final do dia você pode se tornar uma mãe sem paciência, né? Uma mãe que não estar muito afim de viver a maternidade. Isso acaba acontecendo. E aí isso gera uma culpa sua inconscientemente. E aí depois para trazer isso para consciência fica muito mais difícil. A Monique tá falando aqui, ó. Acho que a Monique tá falando de alguma crença. Ela tá falando que acha que ela não consegue ficar com outra pessoa além de mim. Deve ser a sua filha. Hoje vejo que consegue, mas ainda me dói e não consigo fazer com que seja fácil. O legal, interessante é você dar realmente esse primeiro passo. E aí, aos poucos, você vai perceber que tudo tem dado certo, né? Em que nenhuma vez aconteceu algum problema gigantesco de forma com que você não conseguisse resolver ou de forma com que alguém não conseguisse te telefonar e te passar alguma problemática e você voltar para casa e resolver.
com o tempo, com as experiências, o seu cérebro vai se acostumando com essa sensação que é ruim no começo e que é super normal, mas que aos poucos o teu cérebro vai se acostumando e você vai tendo outro tipo de sensação. A Jaqueline tá falando aqui que ela não lembra de nenhuma crença especificamente, mas me lembro que os pitacos em relação à amamentação me incomodavam muito. É assim mesmo. Todo mundo. O legal dessa troca aqui é exatamente isso. Tudo que vocês passam, tudo que vocês estão trazendo, eu tenho certeza que a maioria, eu não posso dizer 100%, mas a maioria das mães estão passando ou já passaram. Eu quero trazer aqui para esse bate-papo a normalidade desse assunto, que muitas pessoas se escondem, né? Ou se largam mesmo e não conseguem nem alcançar ou se lembrar de que isso pode ser convertido e que a maternidade pode ser mais fácil. Até hoje, a Monique tá falando que até hoje ela não dorme na casa da avó. Mesmo já pedindo, ela não consegue deixar. Falta um pedaço de mim. Monique, é que depois que a gente se torna mãe, e também as frases e os comerciais e realmente tudo que a gente sente tem a ver com isso mesmo. É como se a gente tivesse um coração batendo fora do nosso corpo, né? E aí você precisa trazer a sua memória, o seu consciente a todo momento que vocês são duas pessoas diferentes, né? Que ela consegue, e que é muito importante, por sinal, que ela durma com a avó, porque a criança precisa conhecer um novo mundo que não seja a mãe, precisa ter novas experiências, boas experiências. Na casa de vó sempre é muito gostoso para elas. Na casa de vó tudo funciona muito mais fácil, com a gente tudo se torna muito mais difícil e eu acho que se você conseguir dar essa oportunidade de crescimento para sua filha, seria muito bacana. Você vai perceber a diferença. A Cláudia tá falando aqui que quando acabava a minha licença maternidade, eu chorava. Parecia que eu não iria encontrar mais a criança, era muito engraçado. É igual quando a criança, mas aí eu não consigo mais ler. Depois eu prometo que eu vou ler e aí a gente conversa. A Silvia tá falando que é importante que... Deixa eu ver. Que é importante que as duas aprendam a viver seus espaços. Verdade, Silvia. Geralmente somos nós que achamos que elas não se acostumam. Que eles não se acostumam, né? Quem nunca sentiu ciúmes? É isso. É exatamente. É o ciúmes de um ego. Na verdade é um ego, né? Porque aquele objeto ali de desejo, de que é criança, de que é só sua, é o que move a maternidade mesmo, né? De que você fez, você que manda, é minha, não vive sem mim. Olha o ego aí aflorado. A Irinete está falando que o fruto da maternidade é um pedaço da gente que não se desprende. E eu imagino que deve aumentar e imagino que a gente deve, que vocês, mães mais velhas, devem olhar para as crianças como sempre sendo crianças, né? Mesmo que tenham crescido. Legal. Tô adorando essa interação de vocês. E eu vou... eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa a trazer, mais alguma crença, se vocês querem debater mais algum tema dentro dessa abordagem que a gente está trazendo. E eu acho que esse bate-papo está sendo muito reflexível pra gente, né? Pra mim também, como mãe. Vou esperar pra ver se alguém vai responder. Percebi que algumas pessoas chegaram depois.
dos 10 minutos que eu havia me comprometido a ficar aqui. Já tem bastante tempo. Já passaram mais de 10 minutos. Eu queria finalizar hoje dizendo para vocês que para vocês se apegarem nessas suas sensações e percepções e emoções mesmo, se apegarem ao que vocês querem realmente para vocês, se apegarem ao que realmente faz sentido emocionalmente falando para vocês também, e a partir daí eu acredito que vocês vão conseguir dar um passo maior aí nessa caminhada longa que é a maternidade. Eu queria me despedir de vocês agradecendo muito pela presença de vocês e pela participação nesse meu primeiro contato ao vivo com vocês, né? Quando a gente fala dentro de um consultório, quando a gente tem uma relação com o nosso paciente, é muito diferente do que a gente vir e falar ao vivo. Mas que bom que aconteceu. Eu espero que aconteçam outras vezes. Eu aguardo sugestões de vocês inbox de outros temas para a gente conversar sempre por aqui. E eu queria falar para vocês, dar uma notícia para vocês de que em breve, né, esse nosso bate-papo ele pode ser pessoalmente. Eu tenho umas ideias legais e em breve eu acredito, eu vou passar para vocês algumas novidades que vão pintar aí nesse projeto que se chama Um Monte de Possibilidades Maternas. Queria pedir para vocês adicionarem outras mães na página para que essa troca seja muito maior ainda. E eu espero também poder conhecer vocês pessoalmente. Algumas eu já conheço, para que essa troca seja mais especial. Tô vendo aqui que tem gente que tá comentando mais um pouquinho. Deixa eu ver. Vou dar uma maternidade. Aqui, ó. A Silvia tá falando que no primeiro dia de aula do meu filho, todas as crianças choravam e ele dava tchau pra mim. Na segunda, ele chorava sozinho e eu do lado de fora. Bacana, assim mesmo. Ó, a Cláudia falou: gente, a minha filha quando casou, eu fiquei deprimida por ela ter ido embora de casa. Ai, Cláudia, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá daqui a uns longos anos, eu espero. A Dani entrou. Oi, Dani. A Jaque tá falando aqui, obrigada, que foi ótimo. A Cláudia tá falando: eu aproveito o máximo deles, pois eu cresci muito rápido, por eles crescem muito rápido, escorregam de nossas mãos muito rápido, sem nós percebermos. Muito bom, Dani. Obrigada pelo comentário. Obrigada, Cláudia, Monique. Simone entrou agora, o vídeo vai ficar aí ao vivo, vai ficar aí para vocês assistirem. A Irinete também tá dando... Obrigada, gente. Bacana. Então eu vou me despedindo de vocês. Desejo para vocês um ótimo final de semana, um monte de possibilidades maternas no final de semana de vocês. E eu fico aguardando alguma temática para a gente trocar aqui também e posteriormente trocar pessoalmente. Agora, eu espero muito de coração que vocês sejam muito positivas na maternidade de vocês, que vocês se desapeguem de todo pensamento negativo e que vocês consigam lidar com a verdade de vocês, com a verdade da vida de vocês, que isso faz muito sentido na maternidade, tá bom? Um beijo!